Obrigado, senhor presidente. Eu vou pegar gancho em todas as falas aqui hoje para fazer a minha fala. Inicio dizendo também, mencionar a morte da Jennifer Moraes, ela que é a madrinha do meu filho, porque temos uma amizade de longa data, e só registrar porque eu fiz algumas aulas, vereador Ede, na minha pós-graduação em Direito, e uma dessas aulas é de ética. E essas aulas elas são mais aprofundadas na pós-graduação e elas são mais aprofundadas. E eu gostei muito do que o professor dizia, que hoje em dia a morte vem sendo muito banalizada. As pessoas sentem por alguns instantes, sentem por alguns momentos e depois para frente. Tem que refletir, tem que ponderar, tem que sofrer um pouquinho, tem que sentir. A Jennifer, ela tinha só 25 anos, foi uma morte muito prematura e muito sofrida. Ela sempre se superou muito em toda a vida dela, mesmo no primeiro e na segunda vez que ela teve problemas graves de saúde. Então, lamentar a morte dela. E digo assim, que como começa a vida, começa a dar tapas muito na gente, porque com meu filho de 4 anos e meio, eu já tive que explicar em menos de 6 meses, 2 vezes para ele, aonde foi parar a Lorraine, onde foi a Jennifer, porque eram pessoas do convívio dele. E como é difícil você explicar para uma criança de 4 anos o que acontece, ou o que você tenta fantasiar um pouquinho para facilitar. Então, eu queria mencionar com muita dor, com muito carinho e muita tristeza a passagem da Jennifer. Pegando o gancho nisso, eu quero falar, já que o vereador Pete falou de futebol, eu vou falar de futebol também, um pouquinho. Eu não sei quantos conseguiram ter acesso a uma publicação no Diário Catarinense da semana passada, que repercutiu. Diz que em Florianópolis não se falava de outra coisa, repercutiu no estado afora mais pelas redes sociais do que por qualquer outra razão. Existe um congresso da Copa lá no Costão do Santinho, e aí foi feito um suplemento especial no jornal Diário Catarinense, suplemento de turismo, onde a capa inteira e a contracapa eram uma propaganda de uma casa de prostituição de Florianópolis. E aí as mulheres, todas muito sensuais, muito bonitas, de costas, né? Só de biquíni, de costas para a praia, e dizia em 13 idiomas, alguma coisa assim, não sei exatamente, mas alguma coisa do tipo, conheço que Florianópolis tem de melhor em 13 idiomas, em espanhol, inglês e português, para dizer, venha mesmo que é isso que tem de bom. E aquilo deu uma repercussão gigantesca, assim, alguma coisa absurda a repercussão que aquilo lá deu, evidentemente negativa por respeito às mulheres, porque não é isso que o Brasil tem de melhor, só isso tem de melhor, muito menos Florianópolis, aquela coisa toda. Aí o Diário Catarinense fez uma nota se desculpando. Para mim foi uma grande jogada de marketing, porque aqueles que não conheciam aquela casa de prostituição agora conhecem. E é inevitável dizer que não conhece. O vereador Fernando Malon, que vai muito a Florianópolis, sabe, tem outdoor daquela casa de prostituição a cada 1 quilômetro. E aquela mesma casa foi alvo de muita polêmica, porque um desses outdoor aparecia a mulher quase toda nua, e depois colocaram um véu no computador, ou seja, grandes jogadas de marketing. Aí o Diário Catarinense foi lá e resolveu isso, não se falava de outra coisa. E daí, no ato contínuo disso, eu fiquei sabendo, coisa que eu não sabia, que agora, pegando o gancho na fala do vereador Fernando Malon, que o governo do estado de Santa Catarina contribuiu, vamos chamar assim, com nada menos do que R$3.600.000 para a organização do Congresso da Copa no Costão do Santinho. R$3.600.000, porque aquilo é uma coisa de outro mundo, né? A organização para esses eventos da Copa são coisas astronômicas. E não rendeu uma nota no jornal. É claro que a questão das mulheres seminuas no jornal é feia, é agressiva, é desnecessária, mas muito menos grave do que se dá R$3.600.000 para uma entidade privada, por uma organização privada, que se tem coisa que essa entidade tem, é dinheiro. Estou falando da FIFA ou da CBF, que caso queiram, não sei exatamente. Que não colocou Santa Catarina na Copa. E não colocou Santa Catarina na Copa. E é extraordinário a visão dos catarinenses. Quando eu digo dos catarinenses, eu digo daqueles que mandam. Fomos preteridos na Copa, temos 3 times na elite do futebol brasileiro, só perdemos para o estado de São Paulo, temos mais até temos a mesma quantidade do que o Rio de Janeiro, porque com o Vasco caindo temos a mesma quantidade. O Rio de Janeiro tem mais? Quem? 4. Nós só temos menos que São Paulo. Figueirense, Avaí, Chapecoense, Figueirense, Chapecoense e Criciúma, são só 3. São 3 times. Só perdemos para São Paulo, porque o Rio de Janeiro tem Vasco, Fluminense. Isso, o vereador Fernando Malon sabe bem do Fluminense. Então,
voltando. Nós só perdemos para um time um estado da federação, não fomos prestigiados, enquanto Pantanal vai ter um estádio, Amazonas vai ter um estádio novo, Brasília vai ter um estádio novo. Santa Catarina fica de lado, mas temos 3.600.000 para dar para os gringos virem aqui e ainda devem ter ido na casa de shows, vamos chamar assim, com o nosso dinheiro. E aí, pegando mais o gancho, porque eu e o vereador Fernando Malon estamos com muita afinidade ultimamente, falamos sempre do mesmo tema. Se o Edson puder colocar, eu tirei uma foto vindo também do litoral, porque eu passei por aquele acidente das meninas. Aqui os senhores não vão conseguir ver por causa da claridade, talvez na televisão. Eu fiz um desafio. Quem conseguia mostrar para mim as 2 placas de sinalizações existentes na foto? Todos que acharam uma. E essa uma está difícil de ver. Aqui no telão o vereador o senhor não vai conseguir ver, na televisão talvez. A primeira está bem na frente aqui. É uma comprida, uma na horizontal. A segunda não dá para ver. Não dá. A primeira dá porque está bem perto, mas ela... Veja, vocês estão parados, olhando, refletindo. Quem passa de carro não passa procurando placa. A placa é para estar na tua cara quando ela vem. A primeira está bem na direita ali, não sei se conseguiram ver. A segunda está lá a alguns metros para trás, mas impossível de se ver. É por esse tipo de barbaridade que acontecem acidentes de trânsito. É por esse tipo de coisa que aquela estrada está um perigo só. Porque, como bem disse o vereador Fernando Malon agora, e como bem disse o vereador Tirso, 1 ano atrás, eu me lembro bem, quando de uma indicação ao governo do estado, ou coisa do tipo, para se revitalizar a estrada, é por isso que acontecem acidentes e por isso que aquela placa da Polícia Rodoviária está num recorde de 39 dias. E é difícil conseguir ficar esses 39 dias. Esse é do acidente lá, fiquei lisonjeado, o jornal Gazeta ainda usou minha foto para ilustrar a matéria. Foi bem no momento, eu cheguei alguns minutos após e foram deslocadas, que eu contei, não sei daqui de cima, 3 ambulâncias, que podiam estar prestando quaisquer outros serviços, se não fosse esse acidente, que tenho certeza, se fosse uma sinalização que vimos propondo há 1 ano aqui nessa Câmara, enche de taxão, coloca radar, igual no Morro do Boi. É igualzinho, faz a mesma coisa aqui. Mas não, nós damos 3.600.000 para que os organizadores da Copa possam desfrutar de uma casa de show em Florianópolis. Não todos, alguns não foram. As pessoas que estão dirigindo, normalmente com tranquilidade, têm medo de quem vem do outro lado. O senhor falou até que presta atenção. faça a direção defensiva, o risco de levar um carro vindo para cima de você, porque está muito... E aí a estrada toda, no trecho que vem depois da serra, é sem sinalização, porque aqui tem está encoberta pelo mato ou preta de sujeira. Está na hora do governo do estado ver isso. Está na hora do governo lembrar. Gente, não dá... Eu tive uma reunião da executiva estadual do meu partido, Democratas, em Florianópolis, na semana passada, e foi feito não uma enquete, mas um bate-papo de, olha, com quem nós vamos, como nós vamos? Sozinho, com o PSDB, com o PSD? Como é que é? Eu falei, se vocês forem com o PSD, eu não posso, não dá, como é que faz? Está um absurdo, o desleixo, o descaso do governo do estado está beirando é insustentável. E outra, se o governador do estado vier pedir voto aqui, eu não sei como ele vai fazer isso, porque em 3 anos até aqui e meio não veio e vai vir para pedir voto, como é que faz? Como é que discursa? Como é que um homem... Eu não sei como é que... Ele tem que ser habilidoso. Não dá. Chega, não deu? Aqui não dá. E aí, dentro desse contexto, Serra Dona Francisca, Copa do Mundo, futebol, eu também li uma outra coisa, e é um jornalista aqui de Santa Catarina que deve ter dito. Quantos milhares de voluntários da Copa vão ao Rio de Janeiro, à cidade-sede, prestar serviço voluntário para a Copa do Mundo? Pô, serviço voluntário, o cara gasta a passagem aérea dele, vai para a Copa do Mundo fazer um serviço voluntário para uma entidade privada que é milionária, basta ver um salário de um jogador de futebol de quanto é. Para fazer serviço voluntário na Copa do Mundo e sai com sorriso até as orelhas. Enquanto isso, nós temos asilo sem trabalho voluntário, nós temos entidades filantrópicas, nós temos um sem número de entidade que podia fazer serviço voluntário e não vai. Aí cidadão comete crime e tem que prestar serviço obrigatório e ainda xinga todo mundo. E não é desacato. Ele pode. Xinga mesmo. Agora, vai para o Rio de Janeiro fazer, o Fofo vai fazer trabalho voluntário no Rio de Janeiro. Aqui em São Bento do Sul está cheio de entidade que precisa de trabalho voluntário. O que está faltando é um pouco de vergonha na cara do governo do estado e daquele que vai ajudar a gente rica. Tem que ajudar quem precisa. Obrigado, presidente. Obrigado.